Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, é sempre bom retornar a esta casa. Contar com o carinho do pastor José Bittencourt, contar com a amizade do Arthur, desta promissora igreja que tem, nesses 35 anos, realizado um trabalho importantíssimo de pregação do Evangelho nessa cidade, nesse estado, nesta nação, e certamente contribuído com a obra missionária ao redor do mundo. Hoje eu quero partilhar com vocês o texto de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Peço a você que abra a sua Bíblia e mantenha-na aberta no texto, para que você acompanhe conosco a exposição desse texto. Marcos 14. Faremos a leitura do verso 1 a 9. Está escrito assim: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? O contexto aqui é claro. Estamos falando de 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa de Israel. Se olhava para trás, a Páscoa apontava para aquele momento quando Deus desbancou as divindades do Egito e arrancou de lá com forte e poderosa mão o seu povo. Se olhava para frente, a Páscoa apontava para a cruz, onde Jesus decretou a nossa libertação, onde Ele quebrou as nossas algemas, rompeu as nossas cadeias e nos livrou da morte e do inferno. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham medo de rebelião. Tanto é fato que na Páscoa a residência oficial do governador se transferia de Cesareia Marítima para Jerusalém. Na Páscoa, todo o aparato militar de Roma que ficava em Cesareia se transferia para Jerusalém. E diz a Bíblia que 2 dias antes da Páscoa, as autoridades máximas de Israel, reunidas no palácio do sumo sacerdote em Jerusalém, mancomunam, tramam, urdem, planejam a prisão de Jesus, a traição e a sua morte depois da festa. Mas é curioso
que Mateus 26, texto paralelo deste, nos informa o seguinte, que Jesus, terminados os seus ensinamentos, disse aos seus discípulos, 2 dias antes da Páscoa, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado, para ressuscitar o 3º dia. Conclusão, quando os homens pensam que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo um plano eterno de Deus. Deus continua sempre no controle. As rédeas da história não estão nas mãos dos homens, estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É curioso que enquanto as autoridades máximas de Israel tramam a prisão e a morte de Jesus, em Betânia, uma família oferece uma festa para Jesus. Jesus é esse personagem que provoca reações tão adversas. Ele é amado por uns e odiado por outros. Nota de rodapé. Hoje, 2 homens morreram. Fidel Castro e Russell Shedd. Talvez um foi hostil a Jesus. O outro amou a Jesus. Jesus é assim. Acolhido por uns, rejeitado por outros. Adorado por uns, repudiado por outros. Mas é curioso que esse jantar em Betânia acontece na casa de um homem chamado Simão, e ele tem um adjetivo, o leproso. Quem é Simão? Eu não sei. A Bíblia não diz. E onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Eu não sei se ele é o marido de Marta, o pai de Marta, um amigo de Marta, porque Marta está servindo nesse jantar, Lázaro recém-ressuscitado está sentado à mesa com Jesus. Mas me chama a atenção a marca dele, Simão o leproso. E eu pergunto a vocês, Simão ainda era leproso? E a resposta categórica é claro que não. Porque se fosse leproso, ele não poderia estar em casa. Se fosse leproso, ele não poderia conviver com a família. Se fosse leproso, ele não poderia oferecer um jantar para uma pessoa. Se fosse leproso, deveria estar um leprosário. Mas se ele não era mais leproso, por que o evangelista Marcos tem o cuidado de registrar que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso? Para nos advertir sobre um grave perigo. O perigo de rotular as pessoas. O perigo de carimbar gente. O perigo de colocar uma tatuagem existencial na alma das pessoas. Porque rótulos ficam. Mesmo quando eles não são mais necessários. O doente foi curado. O cativo foi liberto. O perdido foi salvo. Mas o rótulo fica. Não rotule pessoas. É curioso que a pessoa que se destaca nesse jantar é uma mulher. E esse texto está registrado nos 4 evangelhos. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João capítulo 12. Nos 3 evangelhos sinóticos, essa mulher é incógnita. Ela não tem nome, eu não sei quem ela é. Mas em João capítulo 12, essa mulher é Maria. Ela tem nome. Ela é irmã de Marta e de Lázaro. E essa mulher só aparece 3 vezes na Bíblia. E nós estamos falando hoje aqui de espiritualidade do líder. E as 3 únicas vezes que esta mulher aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Enquanto Marta está agitada de um lado para o outro, preocupada e ansiosa com tantas coisas, Maria queda-se aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. E diante da inquietude de Marta, Jesus disse: Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Não há melhor lugar para você aprender do que aos pés de Jesus.
Como é que você se assenta aos pés de Jesus hoje? É quando você abre a sua Bíblia. Porque a Bíblia é a voz de Jesus. A segunda vez que essa mulher aparece na Bíblia, em João 11, e mais uma vez ela está quedada aos pés de Jesus, agora para chorar, para expressar a sua dor, a sua angústia, e não há lugar melhor para você e eu estarmos nas noites mais escuras da nossa alma do que aos pés de Jesus, porque ali tem uma fonte inesgotável de consolo e refrigério para a nossa vida. Mas a terceira e última vez que essa mulher aparece na Bíblia é aqui nesse texto. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer. Aqui viemos também nessa escola bíblica de obreiros para agradecer os 35 anos de história desta igreja. E a grande pergunta é: o que Maria tem para agradecer a Jesus? O contexto, obviamente, nos leva ao fato de que ela quer agradecer o grande, insólito, extraordinário milagre da ressurreição de seu irmão. Talvez o mais fenomenal milagre público do Senhor Jesus. E eu não sei se vocês já pararam para perguntar, por que Jesus ressuscitou Lázaro apenas no 4º dia, depois de sepultado? Por quê? Por que não foi no 3º? Por que não foi no 2º? Pensem comigo. Quando Marta manda um emissário a Jesus com o seguinte recado: está enfermo aquele a quem amas. Jesus estava distante de Betânia, 1 dia de viagem. Marta não disse: vem depressa, Jesus, eu tenho urgência. Não, ela só disse: está enfermo aquele a quem amas. Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Diz a Bíblia que esse homem gasta 1 dia para ir. Chega, dá o recado para Jesus, Jesus disse para ele: vai lá falar para Marta que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E Jesus fica mais 2 dias, portanto 1 dia de ida, mais 2 dias, 3. No 4º dia Jesus Cristo vai. Quando chega lá, Lázaro está morto, sepultado há quanto tempo? 4 dias. Qual a conclusão que você chega? Que quando o emissário sai da casa de Marta para ir a Jesus, no mesmo dia Lázaro morre e é sepultado. No 2º dia ele retorna e diz para Marta: ô Marta, Jesus mandou dizer para você que a enfermidade de Lázaro não é para a morte não, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro está morto e sepultado há 2 dias. Olha o nó na cabeça da Marta. Jesus só chega no 4º dia. E por quê? Porque havia uma crença dos rabinos que um morto poderia ser ressuscitado até o 3º dia. A partir do 4º dia, impossível. Nenhum homem, por mais piedoso, poderia ser usado por Deus para ressuscitar um morto depois do 4º dia. Só o próprio Deus em pessoa podia fazê-lo. Jesus espera o 4º dia para que a nação de Israel entendesse que não estava apenas diante de um grande homem, estava diante do próprio Deus feito carne. Concordo com C.S. Lewis, pensador cristão, quando diz que a respeito de Jesus você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, então é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Logo, ninguém pode dizer: não, eu não creio em Jesus como Deus, mas eu creio que ele é um grande profeta. Isso é impossível. Impossível. Porque alguém que mentiria acerca da sua própria identidade não pode ser um grande profeta, não pode ser um espírito de luz. Ou você reconhece que Jesus é Deus, ou então você tem que admitir que ele é um mentiroso, um louco. Nós que estamos aqui nesta noite, fazemos coro ao apóstolo Tomé, curvando-nos aos seus pés, dizendo: Senhor meu e Deus meu.
Pois bem, amados, Jesus estava à mesa, reclinado à mesa, quando chega Maria, com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, contendo um preciosíssimo perfume. Note o grau superlativo, preciosíssimo, de nardo puro. A essência era nardo, e a essência não era híbrida, não era misturada, era nardo puro. Mateus 26 diz que o vaso estava cheio. E João 12 diz que tinha dentro do vaso uma libra de perfume. O que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Logo, uma libra, estamos falando de praticamente meio quilo, ou meio litro de perfume. Diz a Escritura que ela chega e quebra esse vaso e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. A casa se enche com perfume e esse perfume escorre sobre o corpo de Jesus, como que embalsamando-o para a sepultura. E esse perfume chega aos seus pés. E Maria desata os seus cabelos, enxuga os cabelos, os pés de Jesus com os seus cabelos. E diz a Bíblia que os discípulos ficam indignados, dizendo para ela: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E Jesus teve que intervir, dizendo: deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou o seu ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo que em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. E então, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês 8 lições que Maria nos ensina nesse texto. Se você tem caneta e papel, recomendo você anotar. Isso porque o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Então anote. Se você não tem nem papel nem caneta, mas está com seu telefone, com a promessa de que não vai ficar zigue-zagueando nos zap-zaps da vida, pode anotar. 8 lições que nós vamos aprender com Maria. Primeira lição. Olha comigo o versículo 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Irmãos amados, todas as vezes que eu leio isso, eu me pergunto assim: meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Maria fez o que pôde. Quando eu olho para a história da igreja, e a história da igreja vai ser nossa pedagoga ou nossa coveira. Se nós não aprendermos com a história da igreja, nós vamos repetir os seus erros. E talvez alguns se lembrem aqui o que aconteceu na Alemanha, no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, quando um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa na Alemanha uma reunião de oração que dura 100 anos ininterruptamente, levantando naquela época a geração mais comprometida com a obra missionária da história da igreja. Os moravianos, 25 moravianos, sustentavam um missionário fora da Alemanha naquela época, e eles eram pobres. Quando alguns, não podendo contribuir com a obra missionária, sabendo que haviam povos distantes, longínquos, sem o evangelho, eles se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, para dedicar o resto dos seus dias entre aqueles povos, para levar a eles a esperança do evangelho. Quando eu penso num exemplo desse, eu me pergunto: meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso?
Porque certamente, amados, a obra missionária, a obra evangelística não é uma agenda, um programa da igreja, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Essa paixão tem que queimar no seu peito, porque todo aquele que foi chamado é um enviado de Deus. Todo aquele que foi alcançado pela graça é um ministro da reconciliação. Todo aquele que foi transformado pelo poder do Evangelho torna-se um missionário nas mãos de Deus para levar o Evangelho até os confins da terra. A segunda lição que eu aprendo com Maria está no versículo 3. Confira comigo. Ela fez não apenas o que pôde, ela fez o seu melhor. Está escrito: veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Vamos entender aqui. Essa essência do qual era feito o perfume, não tinha Israel. Nardo era uma essência caríssima e raríssima. Essa essência na época só era encontrada nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado em lombos de camelos. Essa essência era tão cara, mas tão cara, que meio litro de perfume foi avaliado pelo tesoureiro do grupo de Jesus, Judas Iscariotes, em mais de 300 denários. O que significa isso? Significa que cada grama desse perfume valia um denário. Um denário era o salário de um trabalhador durante um dia inteiro. Agora pense comigo, o que é você trabalhar um dia inteiro para comprar uma gota de perfume, 1 grama de perfume. Quando você tem um perfume caro, como é que você usa? Como é que você usa? É só um pouquinho, não é mesmo? Dedinho aqui, outro dedinho aqui do lado de cá, e você diz assim: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora veja Maria com esse perfume. Ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Sabe por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo o seguinte: eu não quero que sobre nenhuma gota. Eu quero colocar tudo que eu tenho a serviço de Jesus. Oh, amados irmãos, o que nós somos e o que nós temos não é nosso, é de Jesus. Eu escrevi, pastor José Bittencourt, essa semana, estava falando para o Arthur, um artigo sobre generosidade, o amor em ação. E eu vou dar uma sugestão para vocês aqui. Hoje eu estive aqui já em Santo André, numa igreja presbiteriana, e dei essa sugestão lá. Passe segunda-feira num supermercado, num shopping center, compre um vaso de vidro transparente. Mas não para você botar um buquê de flores. Você vai botar nesse vaso terra, para você todo dia passar na sua sala e ver esse vaso. Para lembrar você de onde você veio. Você veio do pó. Para lembrar a você para onde você vai voltar para o pó. Para lembrar você quem você é pó. O que é a sua vida? É um traço entre pó e pó. E se você veio do pó e não tinha nada, e se você volta para o pó e não leva nada, logo você não é dono de nada. Você nunca teve e jamais terá, porque você não trouxe e não vai levar. Então a grande pergunta é: quem é o dono então? É Deus. Quem é você então? Mordomo. Qual o papel de um mordomo? Ser fiel ao dono. Quem é o dono? É generoso. A única maneira, irmãos, de eu ter um coração generoso é quebrar no meu coração a síndrome de dono.
Enquanto eu achar que eu sou dono, eu vou querer para mim. No momento que eu entendo que eu não sou dono, eu sou administrador daquele que é o dono, então eu vou ter um coração generoso como dono. Maria entregou tudo, porque ela entendia que tudo era dele. Ela fez o seu melhor. Sabe o que eu fico pensando às vezes? É que os pagãos, ou os idólatras, que não conhecem a Deus, são mais zelosos em servir aos seus deuses que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu explico. Eu estava pregando ano passado em Portugal, na cidade do Porto, e fui visitar uma cidade próxima a Coimbra. E enquanto viajávamos, eu vi caravanas e mais caravanas andando a pé pelo asfalto. E eu perguntei, mas onde essas pessoas estão indo a pé? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros, a mais de 400 quilômetros. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, às vezes os nossos crentes moram no bairro da igreja, na rua da igreja. Quando está chovendo, não vai porque está chovendo. Quando está calor demais, não vai porque está fazendo calor demais. E os pagãos nos envergonham, porque são mais zelosos em servir aos seus deuses que nós os somos em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Terceiro lugar, Maria fez não apenas o que pôde, o seu melhor, ela fez sacrificialmente. Eu não sei se vocês já perguntaram esse texto. Por que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de um país pobre, dominado por um império estrangeiro, gasta um ano de trabalho num frasco de perfume? É incompreensível para nós. Por mais pobre que uma pessoa seja hoje, ninguém investe um ano de trabalho num frasco de perfume, ninguém. Mas para você entender esse texto, você precisa compreender a cultura judaica. Esse perfume não se achava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, e acondicionando-se esse perfume nesse vaso de pedra. Por quê? Porque a moça judaica fazia isso desde a sua juventude, desde a sua adolescência, para o dia mais esperado, para o dia mais aguardado, para o dia mais sonhado da sua vida, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. Sabe o que Maria está fazendo? Ela está dizendo, eu quero dar para Jesus aquilo que para mim tem maior valor, tem maior significado, aquilo que para mim tem maior significado na minha história, na minha vida. Eu quero dar não só o meu melhor, eu quero dar também de forma sacrificial. Agora pergunte ao seu coração nesta noite, o que é que você está fazendo hoje para Jesus, que pode ter esse selo sacrificial? Às vezes nós nos parecemos mais com a geração de Malaquias. Lembram da geração de Malaquias? O povo voltou do cativeiro, mas o coração estava longe de Deus. Eles iam para o culto e falavam, que canseira, que culto chato, que culto demorado. E eles murmuravam na igreja. E eles chamavam Deus de Pai, mas não honravam Deus como Pai. E eles traziam suas ofertas para Deus, mas não eram as ofertas mais excelentes. Quando o animal ficava cego lá no campo, quando o animal ficava doente lá no campo, quando uma fera deixava o animal quase no estertor da morte lá no campo, o povo dizia o seguinte, vão dar para Deus, vai morrer mesmo, vão dar para Deus qualquer coisa serve. Irmãos, Maria está nos ensinando que nós devemos dar para Deus o que podemos, o nosso melhor, e de forma sacrificial. Quarto lugar, quarta lição que nós podemos aprender com Maria. Ela fez o que pôde. Ela fez o seu melhor. Ela fez de forma sacrificial. Mas em quarto lugar, ela fez apesar das críticas. Confira comigo os versos 4 a 6. Antes de entrar na explicação dos textos, deixa eu dizer algo para os irmãos.
No ano que vocês estavam iniciando esse trabalho, eu estava concluindo meu seminário em Campinas, 1981. E eu sou pastor há 35 anos. E eu nunca vi no meu ministério, em momento algum, uma pessoa que, levantada por Deus para fazer uma grande obra, não tenha enfrentado no seu ministério críticas. Nunca vi. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado nos aplausos dos homens do que na aprovação de Deus. Quem tem medo de críticas tem mais medo da carranca dos homens do que anelar o sorriso de Deus. Quem tem medo de críticas está construindo um monumento a si mesmo, em vez de promovendo a glória de Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer: se eu procurasse agradar a homens, eu já não seria servo de Cristo. Agora notem que Maria enfrenta 3 críticas. Primeira crítica, versículo 4, confira comigo. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Primeira crítica é indignação, é raiva. É raiva. Mas a pergunta é: quem são esses alguns aí? Quem? Os discípulos, os apóstolos, a liderança da igreja. Estão indignados com ela, quando deveriam estar aprendendo com ela, ou louvando a Deus pela atitude dela. Agora notem vocês que eles estão indignados não por aquilo que ela está fazendo. Eles estão indignados para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, aí tudo bem. Mas para Jesus, não, para Jesus é desperdício. É muito desperdício. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo não vai nos entender. Quando você consagra a sua vida para Deus, para a obra de Deus, o mundo vai dizer: que desperdício, podia ser um grande homem. Mas deixa eu dizer para você, fico pensando no Russell Shedd. Talvez não tenha holofote do mundo em cima da biografia dele, mas ele é conhecido no céu, foi recebido no céu. O que para o mundo é grande, para Deus é desprezível. Aquilo que para o mundo é desprezível, para Deus é grande. A segunda crítica que ela enfrenta está no versículo 5, confira comigo. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. A primeira crítica foi indignação, a segunda é murmuração. Você acha que ainda tem murmuração na igreja hoje? Aquele negócio que fermenta, que azeda os relacionamentos. Agora notem vocês que quem avalia o perfume em mais de 300 denários é alguém que entende de dinheiro, é o tesoureiro do grupo. Não é uma avaliação assim atabalhoada, não. E notem vocês que ele agora veste a capa de um falso filantropo, ou de um verdadeiro filantropo que era um falso, dizendo o seguinte: olha gente, com esse dinheiro aí, nós irmos dar muita Bolsa Família. Vamos comprar muita cesta básica. Vamos resolver muito problema social na igreja. Mas é nesse contexto, lá em João 12, que diz que ele era ladrão. E é dessa cerimônia, você vai notar isso, é que ele sai, porque ele queria embolsar essa grana, para ir vender Jesus por 30 moedas de prata. O problema é que Maria entendia que tudo que ela tinha era de Jesus. Judas Iscariotes queria tudo para ele. Tudo para ele. Ainda que usando de expedientes escusos. Terceira crítica que ele enfrenta está no versículo 6. A primeira foi indignação, a segunda foi murmuração, agora é molestação. Mas Jesus disse: deixai-a porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Vocês sabem que molestação hoje dá processo, é crime. Estão molestando Maria. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão indignadas contra você? Continue fazendo a obra de Deus.
As pessoas estão murmurando contra você, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Faça a obra de Deus apesar das críticas. Porque às vezes, irmãos, os crentes são meio melindrosos, sabia? Às vezes meio melindrosos. Eu não vou fazer mais nada na igreja, eu estou fazendo, estão criticando, eu vou parar. Vou ficar de braço cruzado, vou ser um bom esquentador de bons da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Enquanto você achar assim, você não vai fazer nada mesmo, não. Porque a obra de Deus é feita debaixo de oposição, de críticas. Faça apesar das críticas. Quinta lição que nós podemos aprender com Maria. Vamos recordar as 4 primeiras? Ela fez o que pôde. Ela fez seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez apesar das críticas. Quinto lugar, ela fez só para agradar a Jesus. Se você perceber o texto paralelo de João 12, ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Para a cultura brasileira, isso não significa nada, a não ser um gesto de humildade. Para a cultura israelita, isso tinha um profundo e grave significado. Uma mulher não podia soltar os cabelos em lugar público. Isso era uma vergonha, um vexame. Isso era pôr em dúvida a sua reputação. Agora, nota o que Maria está fazendo. Ela está quebrando protocolos. Ela está rompendo paradigmas. Porque quando você ama Jesus e quer agradecer a Jesus e quer colocar tudo o que você tem e é a serviço de Jesus, você não consegue ficar muito engessadinho, muito preso em determinadas amarras culturais. Irmãos, hoje na igreja, às vezes, a gente tem que agradar tanta gente, não é verdade? Tanta gente. Você tem que agradar aquele irmão que foi o membro fundador da igreja. Porque foi ele que lançou a pedra fundamental. Conhece cada tijolo de cada... Se você desagradece, irmão, você está encrencado. Mas você tem que agradar também aquela família mais tradicional da igreja. Porque você desagradece a família, também você está encrencado. Mas você tem que agradar também aquele dizimista, que é o dizimista mais robusto da igreja, porque se ele sair da igreja, as economias da igreja ficam abaladas. Então você tem que agradar esse irmão. Mas você tem que agradar também a sua denominação, porque você desagradar a sua denominação, também você fica encrencado. Mas você tem que agradar uma, você tem que agradar a outra. Às vezes você acaba desagradando a Jesus. Maria está me ensinando o seguinte: a única coisa que move o meu coração, o único vetor que dirige as minhas ações é agradar só a Jesus. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, não importa o que as pessoas vão falar de mim, não importa o que as pessoas vão me criticar, eu só quero agradar a Jesus. Sexto lugar, Maria nos ensina a fazer o que você pode, a fazer o seu melhor, a fazer sacrificialmente, a fazer apesar das críticas, a fazer só para agradar a Jesus. Mas em sexto lugar, você precisa fazer a pessoa certa. Confira comigo os versos 6 e 7. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Preste atenção nisso. Será que Jesus está dizendo que os pobres podem ser deixados para depois? Será que Jesus está ensinando aqui que os pobres não são importantes? Que eles não têm uma causa urgente? Será que é isso? E a resposta é um não sonoro, rotundo. Aliás, nós vamos ser julgados no dia do juízo, se nós formos omissos em socorrer os pobres. Diz a Bíblia. Mas por não ter entendido bem esse texto, surge na América Latina, na década de 60, uma falsa teologia, chamada de teologia da libertação. E um dos corifeus, um dos expoentes dessa falsa teologia, disse aqui no Brasil, que reino de Deus não é o que você e eu entendemos, não o governo de Cristo nos corações, nem novo nascimento é o que você e eu entendemos, não nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, mas ele diz: reino de Deus é justiça social, e novo nascimento é encher a panela do pobre. Isso levou
Aníbal Pereira Reis, quem tem a cabeça branca como eu, se lembra dele. Ex-padre, pastor batista, um dos maiores apologistas cristãos do nosso país. Ele disse assim: a teologia da libertação não é nem teologia, nem libertação. E os teólogos da libertação também não são teólogos, são teologastros liberticidas. E é preciso deixar claro que ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém entra no céu porque dá pão ao faminto. Ninguém vai para o céu porque faz obra social. Ajudar os pobres não é a causa da salvação. Ajudar os pobres é o resultado da salvação. Você não ajuda os pobres para ir para o céu. Você ajuda os pobres porque você já é cidadão dos céus. Ajudar os pobres, irmãos, para alcançar o favor de Deus, é pisar na graça de Deus e tentar substituir a graça pelas obras. Agora, aquele que foi alcançado pela graça, esse tem um coração generoso, esse tem as mãos abertas, esse tem o bolso aberto, esse tem a alma aberta, esse tem a casa aberta, porque ele sabe que tudo que está nas mãos dele não é dele, é de Deus, e Deus é generoso. Portanto, Maria fez a pessoa certa. Penúltimo lugar, sétimo lugar. Vamos recordar os 6 primeiros? Ela fez o que pôde. Ela fez seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez a pessoa certa. Sétimo lugar, ela fez no tempo certo. Olha comigo o verso 8, parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Vamos entender isso aqui? Nós estamos falando de 2 dias antes da Páscoa. Foi dessa cerimônia que 2 dias depois Jesus Cristo sai para entrar em Jerusalém, naquele domingo de Ramos. A cidade está densamente povoada, e Jesus vai entrando no Monte das Oliveiras, e as multidões vão clamando à sua frente: Hosana, Hosana, bendito que venha em nome do Senhor. E ele vai descendo então o Monte das Oliveiras, vai atravessando o Vale do Cedron, vai subindo as encostas do Monte Moriá, lá está a entrada da cidade, lá está o templo majestoso, magnífico, e diz o evangelista Lucas que quando Jesus está entrando, ele começa a chorar. E o termo grego é chorar convulsivamente. Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação, porque Jesus Cristo vem em seguida. O que Roma vai fazer com aquela cidade, quando Tito Vespasiano vai entrar, vai destruir o templo, vai arruinar as muralhas, vai passar o fio da espada, judeus e cristãos, vai promover a maior dispersão de judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Jesus entra na cidade, sobe para o cenáculo com seus discípulos, não fala mais ao povo. Ali ele lava os pés dos seus discípulos, ele fala do seu amor, ele fala da casa do Pai, ele fala do céu, ele fala da segunda vinda, ele fala do derramamento do Espírito Santo, ele fala da paz, ele ora pelos seus discípulos, ele institui a ceia, ele canta um hino, e ele agora desce do Monte Sião, e enquanto ele está descendo rumo ao Vale do Cedron, ele se dirige aos seus discípulos nesses termos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro disse: Senhor, o Senhor não me conhece direito. A corda não rói do meu lado. Ainda que todos te deixem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a própria morte. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Jesus continua descendo, atravessa o Vale do Cedron, mergulha no sopé do Monte das Oliveiras, lá está o jardim do Getsemane, e diz a Bíblia que Jesus deixa 8 de seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vem comigo, e quando ele fica só com os 3, ele abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança um pouco mais, e sozinho, o Rei da Glória prostra-se com o rosto no chão, e diz Hebreus 5,7, que ele oferece ao Pai forte clamor e lágrimas, e ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora, e diz: Pai, se possível passe de mim este cálice, mas se não é possível, faça-se a tua vontade.
Quando ele volta-se para os discípulos, eles estão dormindo. E Jesus acorda, disse: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta e prostra de novo com o rosto no chão, e ele ora e chora, e ele ora e chora, e ele ora e chora, e volta para os discípulos, eles ainda estão dormindo, e Jesus volta a terceira vez, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras, e a maior e mais dramática luta do universo é travada ali, e o seu suor se transforma em gotas de sangue, e ele crava o chão com as suas lágrimas e com o seu sangue. Vem um anjo do céu e o consola. Ele se levanta robusto e enfrenta agora o horror da cruz. Volta para os discípulos. Eles estão dormindo. E Jesus os acorda e diz: ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Quando eles acordam, a turba chega toda armada para prender Jesus. Jesus é preso. É levado para a casa do sumo sacerdote. O sinédrio está reunido nas caladas da noite, contratando testemunhas falsas para acusar Jesus. Naquela noite, Jesus é acusado de 2 gravíssimos crimes: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Na sexta de manhã, Jesus é levado ao pretório romano, e Pôncio Pilatos, o governador, sentencia Jesus à morte contra a sua consciência e contra as evidências dos fatos. Naquela sexta de manhã, o Filho de Deus sai carregando pelas ruas apinhadas de Jerusalém aquele lenho maldito sobre os apupos e vaias de uma multidão ensandecida e sangue sedenta. Às 9 horas da manhã, Jesus Cristo é suspenso naquele leito vertical da morte. Às 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito ao Pai e é sepultado. Vem o sábado, o silêncio da morte. Quando chega o domingo, bem cedo, algumas mulheres se reúnem para ir ao túmulo. Para fazer o quê? Para levar perfume, bálsamo, ungüentos, para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chegam, uma surpresa: o túmulo está aberto, o túmulo está vazio. Assentado em cima da pedra está um anjo. E o anjo pergunta para elas: mas o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês perderam uma grande oportunidade. Vocês não fizeram no tempo certo. Agora não tem mais jeito. Agora ele não precisa mais. Agora é tarde demais. Agora nunca mais vocês vão conseguir fazer isso. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Há coisas na vida, irmãos, que ou nós as fazemos hoje ou jamais as faremos amanhã. Se você tem que falar de Jesus para alguém, fale hoje. Se você tem que evangelizar, evangelize hoje. Se você tem que investir na obra missionária, invista hoje. Se você tem que abençoar alguém, abençoe hoje. Se você tem que dizer para alguém eu te amo, fale hoje. Se você tem que abraçar sua esposa, abrace hoje. Se você tem que falar para sua esposa eu te amo, fale hoje. Se você tem que pegar seus filhos no colo e dizer: meus filhos, eu amo vocês, faça isso hoje. Se você tem que dizer para o seu pastor eu te amo, fale isso hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Sabe, irmãos, uma coisa que me choca na cultura brasileira? São os nossos funerais. Me choca muito. Sabe por que me choca? Irmãos, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto o defunto. É muito elogio para o defunto. É muita rasgação de seda. Eu só fico imaginando se aquele que está lá no caixão escutou pelo menos 10% dos elogios que o caixão escutou, porque ele que está lá não escutou nada. Um dia eu fui num funeral em Vitória, no Espírito Santo, e contei 63 coroas de flores. 63 coroas. Precisaram contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei olhando assim, observando, falei: meu Deus, coitado do defunto. Não consegue cheirar um botão de rosa a mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz
da gratidão. Eu rodo por esse Brasil afora e vejo templos, salões sociais, salas de escola bíblica dominical, e às vezes eu vejo uma placa bonita em homenagem. Este salão foi dedicado ao irmão fulano de tal. Aí eu pergunto, mas quem é o irmão fulano de tal? Aí me responde, um irmão muito importante dessa igreja, morreu há 20 anos. Para que homenagear um irmão que morreu há 20 anos? Ele não vai ficar emocionado com isso não. Se você tem que homenagear alguém, homenageie em vida. Se você tem que abençoar alguém, abençoe enquanto é tempo. Faça, mas faça no tempo certo. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Todos nós lembramos de Davi, não? Davi ficou brigado com o filho dele, Absalão, 11 anos. 11 anos. 11 anos. Sem falar com o filho. O filho precisou fugir de Israel. Com muito empenho de Joabe, o Absalão teve oportunidade e permissão para voltar. Mas Davi mandou um recado. Ele pode voltar para Jerusalém, mas eu não quero ver a cara dele. Ele lá e eu cá. Já pensou o que é um filho escutar isso de um pai? Passaram-se 7 anos. Um dia, o Absalão mandou um recado para o Joabe. Disse, vem cá, Joabe. Vai lá dar um recado para o meu pai. Se ele tem alguma coisa contra mim, que ele me mate. Mas fale comigo. Eu não aguento ficar com essa mágoa. Eu não aguento ficar com essa indiferença. Eu não aguento que meu pai me trate assim. Eu quero falar com meu pai. Eu quero me reconciliar com meu pai. Eu não aguento isso. Eu prefiro que ele me mate. Sabe o que Davi fez? Recebeu Absalão no palácio, deu um beijo no rosto dele, não falou uma palavra para ele. Depois de 7 anos de mágoa. Sabe o que Absalão fez? Saiu dali e foi para a porta do palácio furtar o coração do povo. Agora, pensem comigo nessa cena. Davi era um guerreiro, Davi era um estadista. Davi conseguia identificar a conspiração no ar. Por que Absalão fez isso? Para chamar a atenção do pai. Para ver se o pai pelo menos ia lá brigar com ele. Para ver se através daquela situação o pai viesse, eles conversassem, brigassem, consertassem a situação e restaurassem o relacionamento. Davi não fez nada em mais 4 anos. Depois de 11 anos. Absalão não quer conversar com o pai, não quer se reconciliar com o pai, não quer o perdão do pai, agora quer matar o pai, quer tomar o trono do pai. Agora Davi tem que travar a mais amarga guerra da vida dele contra o próprio filho. Ganhar a guerra é matar o filho, perder a guerra é ser morto pelo filho. Qualquer resultado é ruim. Nessa guerra, Absalão morre. E o Davi, que passará 11 anos magoado e em silêncio com o filho, desabotou a alma e deixa despejar em catadupas, torrentes de declarações de amor pelo filho. Meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Davi, é tarde demais. O menino está morto. Ele não pode escutar você mais. Você devia ter falado isso antes. Agora é tarde demais. Maria fez no tempo certo. Em último lugar, irmãos, em último lugar. Vamos recordar os 7 primeiros? Ela fez o que pôde. Ela fez seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar Jesus. Ela fez a pessoa certa. Ela fez no tempo certo. Em último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Confira comigo o versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Louvado seja Deus. Aquilo que a Maria fez numa humilde casa, na humilde aldeia de Betânia, está sendo trombeteado dos outeiros da história, contado nos ouvidos do mundo. Pastor José Bittencourt, essa profecia de Jesus, hoje, exatamente 26 de novembro de 2016, no templo da Assembleia de Deus de Utinga, Santo André, São Paulo, Brasil, essa profecia está se cumprindo mais uma vez. A grande pergunta nesta noite é esta: o que é que você está fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações?
Eu não sei se vocês pensam sobre isso. Eu penso, de vez em quando eu penso. Eu penso assim, meu Deus, se Jesus não voltar antes, e eu morrer, 50 anos depois, será que ainda eu vou estar influenciando alguém? Pense comigo. Que frase resumiria a sua vida? Que seria escrita numa tábua de mármore branco, como lápide para sua sepultura. 50 anos depois, alguém passando lá, espanando a poeira do tempo, ao ler aquela frase, ainda seria impactado. Pense comigo, você está lá, a sua família, sua descendência futura está lá manuseando um álbum antigo de família, e uma criança no colo do pai ou da mãe, bota o dedo em cima da sua foto e pergunta, mas quem foi esse? Quem foi essa? E quem está segurando a criança no colo começa a chorar, diz, essa aqui foi alguém que andou com Deus, alguém que nos ensinou a amar a Jesus. Eu quero concluir essa meditação trazendo à memória esclarecida de vocês 2 exemplos. Um negativo, um positivo. O negativo eu vou tirar da Bíblia. Lembra do rei Ezequias? Filho de Acás. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 25 anos, que ele reinou 29 anos, que ele morreu com 54 anos. A Bíblia diz que com 39 anos de idade, no auge do seu governo, com muita riqueza, com muita fama, com muito poder, ele enfrenta 2 problemas. Primeiro problema político. A Assíria cerca Jerusalém. A poderosa Assíria. E recebe também uma carta afrontosa dizendo o seguinte, não adianta você fugir não, Ezequias. Não tem Deus que livre você da minha mão. Samaria já tinha sido levada cativo pela essa Síria. Se não bastasse esse problema político, ele tem um problema de saúde, tem uma úlcera mortal. E Deus manda o profeta Isaías na casa dele com a seguinte mensagem, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Só sobrou para o rei uma parede, e para a parede ele se voltou, e orou intensamente, chorou abundantemente, e Deus respondeu rapidamente. E o profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus diz, volta lá, fala para Ezequias, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu libertarei do poder da Síria, que eu curarei a sua doença, e no 3º dia ele subirá à casa de Deus. Quando o profeta dá recado para ele, ele diz o seguinte, mas que prova Deus me dá de que vai me curar? E o profeta pergunta, o que você quer? Que a sombra do relógio de Acás retroceda 10 graus ou que avance 10 graus? E o rei pensou, já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior. Porque andar para frente, todo relógio anda. Mas dar marcha ré e andar para trás, não tem história de relógio que faça isso. Eu quero que retroceda 10 graus. E Deus interfere na estrutura do universo para atender a oração do profeta Isaías, para socorrer aquele homem na sua angústia e na sua dor. Esse milagre foi tão grande que reverberou para fora do território de Israel. Chegou lá na longínqua Babilônia. O rei da Babilônia, ao saber disso, compra um presente para Ezequias, escreve uma carta, manda uma comitiva diplomática visitar o Ezequias para congratular-se com ele. Quando Ezequias recebe essa comitiva internacional, ele abre os seus tesouros, ele abre o seu palácio, ele mostra quão rico ele era, quão forte ele era, quão poderoso ele era, quão grande ele era, quão influente ele era, e ele deu toda a glória a ele mesmo, e nenhuma glória a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele não correspondeu. Aí Deus manda o profeta de novo na casa dele. O Isaías chegou lá e diz, rei, estou sabendo que você recebeu uma comitiva. Recebi sim, senhor. De onde era? Muito longe, lá da Babilônia. E aí, o que você fez? Eu abri meus tesouros, eu mostrei quão rico eu sou, quão forte eu sou, quão poderoso eu sou. Eu mostrei tudo, não ocultei nada. O profeta diz, foi mal o que você fez. Você sim envaideceu. Pois agora escuta o que Deus vai lhe dizer. Essa Babilônia daqui a pouco virá. E tudo que vocês ajuntaram, essa Babilônia vai levar. Vai rapinar tudo, vai saquear tudo, vai levar tudo embora. E tem mais, Ezequias. Dos filhos que tu gerares, serão levados cativos, escravos para a Babilônia. E tem mais, Ezequias. Seus filhos vão ser eunucos, vão ser castrados. E não vão poder gerar. Isso aqui é uma tragédia maior que essa. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta?
boa é a palavra que tu disseste. O que é? Você entendeu bem o que eu falei? Boa, você está louco? Você perdeu o juízo? Mas ele explicou, boa é a palavra que tu disseste, porque eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já estou morto. Desculpe da expressão, ele está dizendo o seguinte, que as futuras gerações se danem, eu não estou nem aí. Que lástima. Irmãos amados, nós estamos numa corrida de revezamento de bastão. Se nós falharmos em passar o bastão do Evangelho para a próxima geração, nós teremos fracassado redondamente em nossa missão. Nós só temos essa geração para ganhar para Jesus esta geração. Eu estive ano passado, Arthur, na Europa, vou todo ano, naquela viagem para Israel e Europa. E eu chorei muito, pastor Zé Bittencourt. Passamos na Holanda. A Holanda, irmãos, é um país protestante. Até 1960, a Holanda era um país cujos crentes iam para a igreja. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas os crentes não vão mais para a igreja. Os templos estão vazios. A Holanda perdeu-se numa única geração, a igreja apostatou-se. Saímos dali para a Escócia, berço do presbiterianismo. Vamos para Edimburgo, a capital. Lá está a praça principal do castelo e tem um templo belíssimo. Quando eu entrei no templo, Arthur, tinha dentro do templo, era um bar, para as pessoas beberem. Dali saímos, fomos para a Inglaterra, na Inglaterra de John Wesley, George Whitefield, de William Carey, de William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje, menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Sabem por quê? Porque eles não passaram o bastão do evangelho para a próxima geração. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos estar comprometidos com as futuras gerações. Não basta vivermos bem, a nossa casa precisa estar bem. Para que os nossos filhos e os nossos netos não herdem uma igreja aposta. Ao contrário, que os nossos filhos e os nossos netos tenham uma igreja mais forte, mais robusta e mais cheia do Espírito Santo. Nós precisamos influenciar as futuras gerações. E eu quero trazer finalmente o exemplo positivo. Tiro esse exemplo da missiologia. Vocês se lembram do missionário David Livingstone, missionário inglês, que trabalhou a vida toda na África, dedicou o seu coração, a sua mente, a sua vida para servir a Jesus na África. Certa feita um leão saltou em cima dele, ele perdeu a mobilidade do braço direito, mas ele permaneceu na África. Na África ele adoeceu, na África ele morreu. Quando ele morreu, os ingleses foram para lá, para buscar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele fica aqui. Ele amou a África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido com a placa de bronze, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele e sepultaram-no em Londres, na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual é o túmulo mais visitado na abadia de Westminster? Não é dos reis, nem dos nobres. É do missionário David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Que Deus nos ajude a viver para a glória de Deus.
Que Deus nos ajude a viver de tal maneira que as futuras gerações sejam impactadas pelo nosso legado. Que Deus nos ajude a imitar esta mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Que Deus nos ajude.